Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Aleluia. Vocês estão preparados? Que a palavra hoje vai ser forte. Bem, vamos lá? Vamos ganhar tempo. Abra sua Bíblia comigo em Provérbios. Provérbios capítulo 16. Verso de número 11. Provérbios 16, verso de número 11. Dá um sinal para Jesus assim que encontrar. Provérbios, capítulo 16, verso número 11. Eu sei que você já orou, mas vamos orar de novo? Feche os olhos, segura sua Bíblia. É muito importante a gente orar antes dessa palavra. E antes de você orar, eu queria que você confirmasse uma coisa que eu gostaria que tivesse no seu coração. Se você entende que a palavra de Deus é a voz de Deus, coloque a mão no seu coração aí, onde você está, com os olhos fechados. Segura sua Bíblia e diga: Deus, trate o meu caráter nessa noite. Diga: Espírito Santo, eu não vou ouvir o pastor, eu vou ouvir a tua palavra. Diga assim: Deus, não é pessoal, é sobrenatural, é espiritual, é a tua palavra. Diga assim: Senhor, se doer, me dê forças, mas me transforma, em nome de Jesus. Vira agora para aquele abençoado está do seu lado, mas tem que virar mesmo, irmão, tem que participar. E aí você fala para ele assim: vai doer, mas vai valer a pena. Amém ou não amém? Quem vai falar, irmãos? Diga assim: a palavra. Você está pronto? Certeza? Pergunta alguém, fala aí, irmão, que o seu irmão está com certeza? Ou tem que orar de novo? Então fala assim: muita humildade nessa hora. Muita humildade nessa hora. Irmãos, a palavra de Deus diz assim, Provérbios capítulo 16, verso 11. Está aqui também. É um pouco diferente a tradução que eu estou usando. Eu estou usando a nova linguagem de hoje, nesses versículos de Provérbios. É bem mais fácil de entender. Mas o texto diz assim: o Senhor fez pesos e medidas. Diga: pesos e medidas. Pesos e medidas é o tema da palavra dessa noite. O Senhor fez pesos e medidas, por isso quer que sejam usados honestamente. O que é que Deus fez, irmãos? Olha só como está nessa tradução NVI: balanças e pesos honestos vêm do Senhor, e todos os pesos da bolsa foram feitos por Ele. Então faz assim com a sua mão, diga: pesos, faz com a outra agora, e medidas. Quando eu fizer assim é o quê? E quando eu fizer assim? Pesos e medidas. Vou repetir: o Senhor fez os pesos e medidas e deseja que isso seja usado com honestidade. Primeira pergunta para você essa noite: você tem pesado e tem medido com honestidade? Provérbios 20, capítulo 20, verso de número 10. Quem está aqui dá glória a Deus? Não, estou animado, me anima aí.
Provérbios 20, verso 10. O texto diz assim, também está diferente, mas vamos lá. O Senhor Deus detesta, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, detesta quem usa medidas e pesos desonestos. Quem odeia, irmão? Não, o diabo você sabe que te odeia, e ele odeia muito. Mas qual que é o tamanho do ódio do diabo? É do tamanho dele. Ninguém pode amar, odiar maior do que si mesmo. É por isso que você não consegue amar o próximo se não amar. Então você sempre, o seu limite é o seu tamanho. O tanto que você ama o próximo é o tanto que você se ama. Que tamanho que é o ódio do diabo? É do tamanho dele. Quem é maior do que Deus, irmão? Ninguém. E Deus odeia, Deus detesta pesos e medidas adulterados, falsificados. E eu vou fazer outra pergunta para você, irmão. Como você tem medido e pesado tudo em volta de você? Deus odeia, irmão. Qual que é o tamanho do ódio de Deus com isso? Do tamanho de Deus. O que é isso? O que é isso? Vamos começar esse texto aqui da seguinte forma. O diabo, irmão, o diabo, dentro do seu íntimo, surgiu o primeiro pecado da existência. Primeiro pecado que surgiu no coração de Satanás, a palavra diz que é a soberba, o orgulho. O orgulho que consumiu Satanás, que destruiu Satanás. Jesus, no Novo Testamento, diz que Satanás tem um reino. Sim ou não? E ele falou que o reino do diabo não está dividido. Por isso que ele subsiste. Quem crê que Satanás reina na terra hoje? Sim ou não? Porque no inferno ele não vai reinar. Amém ou não amém? Diga para a pessoa que está perto de você assim: o diabo está na terra. Os demônios estão na terra. O reino de Satanás é o reino deste mundo. O diabo ainda não foi condenado, ele será condenado no último dia, e então sim, ele estará no inferno. Por enquanto, o príncipe deste mundo é Satanás. O mundo jaz o maligno, e você precisa entender que quem governa este mundo é o diabo. Nós somos o que? Embaixadores de Cristo. Nós representamos hoje o reino celestial na terra. Onde o povo de Deus está, a gente ocupa um território do inimigo, representando o céu. Então, pesos e medidas desonestos o Senhor odeia. E o diabo, ele começou a medir e a pesar. No princípio, ele começou a medir e pesar ele. Ele começou a olhar para ele e começou a ter um conceito um pouco superior. Ele começou a olhar para ele e começou a desejar estar numa posição diferente do que o Criador havia criado. Quem está aqui comigo, diga amém. Quem começou a pesar errado, irmão? Foi o diabo. E todas as vezes, escute isso, todas as vezes que nós começamos a pesar e a medir errado, quem está por trás? Diga assim: o orgulho. Bate assim no peito assim, diga: o orgulho. O diabo, ele desejou um lugar que não era dele. Ele é especialista em usurpar, em ocupar, tentar ocupar, desejar ocupar um lugar que não foi determinado pelo Criador. Cada um de vocês aqui, irmão, Deus, ele sonhou com você, ele criou você com um propósito específico. Você é uma pessoa exclusiva. Entre milhões de pessoas que passaram na face da terra já se foram, pessoas que ainda virão, você não tem ninguém igual a você, irmão. Você crê nisso ou não? A questão é se você tem ocupado o local previsto na eternidade para a sua vida na terra. E se você não está ocupando o seu lugar, pode ser o quê? Se você não está ocupando
O lugar que Deus sonhou para você nessa terra tem alguma coisa atrapalhando. E o quê? E as medidas estão erradas. Deus detesta, irmão. Detesta ou não? E o que o diabo fez, irmão? Ele caiu, foi derrotado. Deus marcou um juízo para destruir Satanás de uma vez por todas. E a partir desse dia, o diabo procurou a seduzir o homem. A grande arma, a grande artimanha de Satanás, irmão, foi fazer com que o homem também começasse a medir e pesar coisas erradas. Ele chega para Eva lá no jardim e começa a colocar pesos e medidas. Ele começa a dizer: o que Deus falou sobre esse fruto? O que você acha que Deus falou? Irmão, Deus, ele coloca um parâmetro em tudo. Deus é organizado. Observa como que funciona o universo. Deus colocou cada estrela no seu devido lugar, cada planeta na sua órbita. Está tudo funcionando dentro de um esquadro. Está tudo funcionando dentro de uma medida, dentro de um limite. E o diabo é o furão de limites. Ele começou a se autodestruir, destruir uma parte do céu, e depois começou a destruir as pessoas através de medidas e pesos errados. Jesus, ele fala sobre pesos e medidas, irmãos, e ele fala que esse tipo de pecado, irmão, é um reflexo destruidor para a sua vida. Então bata assim: diga: o orgulho não pode medir e nem pesar. Quem pesa e quem mede é Deus. Quem está aqui até agora? Sabe o que o diabo chegou? Falou assim: homem, usurpe outro lugar. Para que Deus te criou, Daniel? Para que Deus te criou, Marcos Adriano? Ele fala: não. O diabo fala: não, você é mais do que isso. Ele fala: não, você pode ser outra coisa. Você pode ocupar outro lugar na sua vida. Irmão, e aqui nós temos algumas características. Algumas características de pessoas que começaram a medir errado e se destruíram. Pega o princípio, Jesus fala assim, ó: da mesma maneira que medir será, da mesma maneira que julgar será. Preste atenção: do mesmo jeito que você mede o outro, Deus vai te medir. E da mesma maneira que você julga o outro, Deus vai te julgar. O que eu quero mostrar para vocês é que existe uma grande relação da forma como Deus age com você, como o universo te responde, baseado na forma como você pesa e como você mede tudo. Tem alguém entendendo o que eu estou dizendo? Fracassos na sua vida, situações que você passa com pessoas, problemas, toda a resposta que o universo traz para você, toda a resposta que você tem dos outros, coisas que acontecem com você, você fala: não entendo porque que isso acontece comigo. Acredite, é por causa das suas medidas, é por causa dos pesos que muitas vezes nós colocamos de maneira errada sobre a vida dos outros. Pergunte assim para si mesmo, fala assim: será que eu estou ocupando o lugar que Deus gostaria que eu ocupasse? Que tipo de trono você deveria estar sentado hoje? Que tipo de trono? Porque Deus deseja que você seja rei, sim ou não? O diabo, ele era um grande líder, ele governava, irmão. A Bíblia diz que ele abalava as nações. Ele era um querubim acima de todos os outros. Ele já tinha o seu trono, ele já tinha seu lugar, ele já estava no lugar que Deus sonhou para ele. Mas para ele não era o suficiente. O orgulho dele não admitia. Ele queria ser alguém diferente. Ele queria estar num outro lugar. E ele olhou para um trono vazio. Ele viu um trono vazio nos céus. Ele estava aqui embaixo, ele olhou
e falou assim: tem um trono vazio. Então subirei ao mais altos céus e sentarei no trono. Estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: que trono ele viu? Jesus. Ele viu o trono de Jesus. Jesus não havia nascido, Jesus ainda não havia vindo, ele não tinha vindo ainda, e o trono de Cristo estava vazio. E quem é semelhante a Ele? Jesus. Esse é o trono do Filho, esse é o trono que haveria de sentar o Senhor dos Senhores, o poderoso Deus. Satanás não queria ser maior, não, ele queria ser semelhante. Ele começa a induzir as pessoas a uma caminhada destruidora, quando ele coloca o orgulho no teu coração, e você passa a viver uma vida de ingratidão, de mediocridade, de insatisfação, de depressão, todas as vezes que você começa a passar a viver a sua vida medindo pessoas. Orgulho leva errados. Da mesma maneira que você estiver medindo as pessoas, Deus está te medindo. E da mesma maneira que você estiver pesando pessoas, Deus está te pesando. Certa vez, Deus dá uma palavra muito forte no Velho Testamento, no livro de Daniel. Ele diz a um rei, fala assim: olha, você foi pesado na balança e achado em falta, e grande foi o juízo, minha irmã, meu irmão, sobre a vida daquele rei. Você já pensou se Deus estivesse pesando você hoje na balança? Um Deus justo, verdadeiro, que não comete injustiça, e que te colocasse na balança para pesar se você está dentro do propósito, para pesar se você está fazendo aquilo que Ele desejou que você fizesse, para pesar você e saber se você está esquadrejado, aprumado, semelhante ao sonho de Deus para a sua vida. Diga misericórdia. Misericórdia. E por que, irmão, que talvez eu não estou no lugar que Deus gostaria que eu tivesse? Orgulho. Bata assim. Diga: orgulho não pode governar minha vida. O orgulho não pode governar minha vida. Quer se localizar? Quer perceber? Pastor, eu não sou isso não. Eu acho que essa palavra é para o irmão que está do meu lado. Qual que é a posição, irmão, que você ocupa em relação ao mundo à sua volta? Você sente que está numa posição exata? Então vamos ver. Vamos ver. Primeira coisa para você se identificar, irmão. Se você é uma pessoa, preste atenção, se você é uma pessoa que deseja estar, toca a pessoa que está do seu lado aí, fala: vai doer agora, irmão. Fala: é agora. Você está preparado? Então eu vou falar. Vou falar? Se você é uma pessoa que deseja estar no controle de tudo, se você é uma pessoa que deseja estar no controle de tudo, e quando algo sai fora da sua satisfação pessoal, você se incomoda. Pessoas que desejam estar no controle de tudo, e quando alguma coisa sai, isso te incomoda de uma tal forma, irmão, se demonstra uma raiz de orgulho muito profunda na sua vida. E pesos e medidas estão errados. Por que pesos e medidas estão errados, irmão? Qual é o lugar que Deus te colocou em relação às pessoas que estão à sua volta e ao mundo que está à sua volta? Primeiro, ao mundo, Deus está no controle de todas as coisas, sim ou não? E em relação a pessoas, o que incomoda tanto você quando as coisas não saem do seu jeito? Quem que está sentado no trono, irmão, e fica irado quando as coisas não saem do jeito dele? Que não sai da forma que eu gostaria. E isso não está falando de autorresponsabilidade, irmão. Está falando sobre uma vaidade.
Está falando sobre querer dominar, querer sobressair, querer estar por cima, no controle. Isso nós não estamos falando sobre governo, nós não estamos falando sobre organização, nós estamos falando sobre um sentimento de vaidade, de orgulho, de soberba, que você não admite que outras pessoas estejam, às vezes certo e você errado. Você não admite que alguém saiba mais do que você. Você não admite que alguém, sabe, mude a forma como as coisas são em sua volta, no seu trabalho. Você não gosta de mudança, a não ser que você que faça. Você não gosta que nada saia fora do seu jeito, da sua cultura, sabe, do seu negócio. Por quê? Porque o orgulho está governando e as medidas estão erradas. Jesus fala que nós devemos ser, diga, servos. E o servo faz o que? Governa? Ele serve. E serve para quê? Para glorificar Deus, irmão. Então a primeira coisa aí, se você é uma pessoa que não aceita, não admito, você chega no lugar, estou falando de pessoas, irmão, que chega no lugar e não consegue se submeter a uma determinado tipo de liderança. Ele não consegue admitir, ele não consegue ser governado por ninguém, porque quando as coisas começam a sair fora do jeito que ele gosta, que ela gosta, e sabe o que está acontecendo? Deus está pesando você, e está medindo você, e Ele está olhando o seu comportamento, a forma como você trata a sua liderança, e é dessa mesma maneira que Deus vai fazer que quando você lidera, as pessoas tratem você também. Compreende o que eu estou dizendo ou não? Segunda coisa, quando você se sente injustiçado. Já viu gente que se sente injustiçado? É uma injustiça que fez comigo. Quando você se sente injustiçado de alguma forma e sente que é mais merecedor do que está no momento. Eu sou mais do que isso, eu mereço mais do que isso. Eu não estou falando de almejar coisas, irmão, de almejar lugares, posições. Nós estamos falando sobre um sentimento de orgulho gritante dentro de você. Você não consegue admitir. Você se sente injustiçado todas as vezes que as coisas saem fora do seu controle. Você se sente injustiçado quando alguém, sabe, Deus dá graça para alguém, quer levar alguém, quer abençoar alguém, quer prosperar alguém. Você se sente injustiçado. Ah, mas eu estou nessa empresa há muito mais tempo, eu estou nessa igreja há muito mais tempo, eu deveria ser eu. É injustiça, ninguém está me vendo. Eu estou com a pessoa que está do seu lado e fala assim: orgulho, pesos e medidas. Deus não é um Deus de injustiça. Quer que eu te prove que Deus não é de injustiça? Você acha justo? Olha para mim. Você acha justo, mas vamos falar sério aqui. Você acha justo Adão ter pecado? Lá no Éden você nascer em pecado por causa de Adão? Quem acha que é justo isso? Levanta a mão. É justo? Diga assim: foi muita injustiça. Não, levanta a mão assim e faz assim: foi muita injustiça. Foi muita injustiça. Adão peca, Deus, e aí eu nasço em pecado, já inclinado, eu quero te obedecer, não dou conta. É muita injustiça. Deus falou: então tá bom. Fala para a pessoa que está do seu lado: foi injustiça mesmo. Foi injustiça mesmo. Só que Deus viu a injustiça. Ele falou: não é certo que a Thalita nasça na data que eu determinei para ela, e ela agora, nasce inclinada a desobedecer a Deus. Agora olha para mim, quando Adão pecou, o que aconteceu? O salário do pecado é porque a injustiça, olha para mim, senão você vai perder a pegada. O salário do pecado o salário do pecado e a injustiça de Adão, o ato de injustiça de Adão te injustiçou. O ato de injustiça de Adão te injustiçou. Se o salário do pecado é a morte, você foi injustiçado e recebeu de graça o quê? A morte. Você está sujeito à morte. Mas Deus é justo. Aí Deus vem e viu a sua injustiça e fez justiça na cruz.
E quando ele fez justiça na cruz, ele falou assim: eles foram injustiçados e receberam a morte de graça. Então para isso eu vou fazer justiça e também vou dar a vida eterna de graça. Quem está entendendo a palavra? Deus é Deus justo ou não? Você foi injustiçado sim, irmão, mas Deus viu a injustiça e por ser justo, Ele foi lá e fez justiça, para que o pecado não governasse você mais e nem a morte. E se você recebeu de Adão a natureza de pecador e a morte como salário, Deus falou que daria para aquele que cresce nessa justiça. Você nasceu de Adão. Vamos voltar no Adão. Você nasceu de Adão. Você nasceu de Adão. E quem nasce de Adão é homem. E quem nasce de Adão morre. Quem nascer de Jesus, que é o segundo Adão, vive para sempre. Tem alguém entendendo a palavra não? Terceiro ponto: você olha as pessoas e sente que as pessoas não merecem o que estão vivendo, ou tendo, ou faz até comparações com você. Irmão, você já viu uma pessoa que gosta de fazer comparação? Sabe o que é comparação, irmão? Quando você compara você com o teu irmão, você peca e peca feio. Quando você mede o teu irmão, quer mostrar uma medida aqui, pastor, não faça isso, então olha para cá. Primeira coisa que acontece dentro de uma igreja, quando tem um sistema estabelecido, uma regra estabelecida, e alguém quebra essa regra, você que está fazendo certo, você mede o teu irmão e fala: eu estou fazendo, mas olha, está quebrando a regra, pastor, tem que tomar uma providência, porque aí o dia que esse irmão, essa irmã, ele dá uma falhadinha, ele não vem, chega atrasado, e você fala: irmão, mas você chegou atrasado. Ele falou: eu chego aqui todo dia no mesmo horário, mas fulano, ciclano. Para de medir o outro. Para de medir o outro. Qual que é seu nível de oração? Eu sou a pessoa que mais ora aqui nessa igreja. Não, Jesus não mandou ser o que mais ora na sua igreja. Jesus falou para você ser semelhante a Ele, ser imitador de Cristo. Jesus não falou para você se limitar ao que o outro faz. Ninguém está fazendo, ninguém está orando, ninguém tem compromisso, ninguém tem horário. Deus não mandou você se comparar a ninguém. Está pegando não? Fala assim: o orgulho está aí? Se está doendo, tá. Se está doendo, tá. Deus não quer que você meça você comparado a ninguém. Deus deseja que você se enquadre ao exemplo de Jesus. Por quê? Porque todas as vezes que, presta atenção, todas as vezes que eu olho para Jesus e não para o irmão, todas as vezes que eu olho para Jesus e não para o meu patrão, todas as vezes que eu olho para Jesus e não para qualquer outra pessoa, eu olho para alguém que é impossível alcançar tal excelência. E aí eu sempre me coloco como humilde, porque eu falo: nunca eu vou conseguir, é muito difícil. Jesus, tem misericórdia de mim. E aí você vai buscar cada dia mais se parecer com Jesus, nos seus exemplos, na sua forma de viver, na sua forma de ser. E qual que é o benefício disso, irmão? Levanta sua mão assim e fala assim: o benefício de ser humilde é ter todo o favor de Deus. Você não quer favor de Deus? A Bíblia diz que Deus se opõe ao orgulhoso. O orgulhoso, irmão, ele pode ter conhecimento, ele pode ter diploma, ele pode ter indicação. O orgulhoso, ele pode ter um monte de benefício, só que quando ele começa a chegar onde ele quer, a mão de Deus está no peito e fala: orgulhoso não vem. Eu não quero orgulhoso. Ele resiste, irmão, está na Bíblia. Ele resiste o soberbo orgulhoso. Aquele que está tentando alcançar, ele pode ter todos os benefícios, tudo que, sabe, pode ajudar ele a alcançar a posição que ele quer. Deus não deixa. Aí ele olha alguém que não estudou tanto, que não, sabe, não se dedicou tanto, mas é humilde.
Uma pessoa, e humildade, irmão, não é pobreza, não. É humildade de espírito. É alguém que ainda é ensinável. Eu te pergunto essa noite, você ainda é ensinável, sim ou não? Você tem dificuldade de ser ensinado? Se a pessoa for acima de mim, eu aceito. Mas tem tipo de gente que eu não aceito repreensão. Quem é você? Quem é você para estar me chamando a atenção aqui nessa igreja? Quem é você? Eu sou diácono, eu sou presbítero, eu sou pastor Regis. Quem é você? Você quer ser abatido por Deus, irmão? Até quando? Você quer ser privado? Está sentado no trono errado, irmão. Porque quem senta no trono, para ser juiz é Deus. É Ele que determina juízo, é Ele que determina o tamanho da bênção, é Ele que determina o tamanho da prosperidade. Rapaz, esses caras estão fera mesmo aqui nessa igreja. Eu nem passei esse versículo, mas Ele nos concede graça maior, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça. Vamos aplaudir a equipe de mídia, irmão. Você começou a entender o negócio. Já está acrescentando os versículos, enriquecendo minha palavra. Está aí, não tá? Vamos lá, quarta coisa. Quem está pegando até aqui, diga amém. Você vive analisando todas as pessoas, especialmente os erros cometidos. Você é uma pessoa que gosta de observar a vida do outro, né? Você está sabendo? Fulano caiu, pegou. Vamos orar. Vamos orar. A fita métrica está na cintura. Parece eletricista, não? Aqueles pedreiros. Medindo os crentes, pesando os crentes. Carrega a balança no bolso. Não se esqueça que da mesma maneira que você mede, será medido. Sabe o que Jesus está querendo ensinar, irmão? Ele deu uma fórmula simples para você só ser abençoado, só ser perdoado, receber favor, graça e as bênçãos de Deus. Como? O que você quer receber de Deus? Faça pelo teu próximo. O que o cara merece? Ser apedrejado ou misericórdia? Depende. O que você merece? O que você deseja de Deus? Faça pelo. É o princípio do dar e receber. Se você é uma pessoa que vive falando mal das pessoas, acredite, tem um monte de gente falando mal de você. Se você não sabe honrar ninguém, ninguém te honra. Se você não consegue ser fiel a ninguém, ninguém vai ser fiel a você. Se você não consegue contribuir, Deus também não vai te abençoar. Se você não consegue estender a mão para o outro quando o outro cai, é por isso que você fica, ninguém olha para mim, ninguém. É você, irmão. Tudo que você faz, o universo traz de volta. Tudo o que você faz, o universo traz uma resposta idêntica ao que você faz. É o princípio de dar e receber. Está começando a cair umas fichas aí, tá bom não? Sabe sua vida financeira, irmão? É reflexo. Acredite que é reflexo. Sua vida financeira é reflexo do coração grato que você tem e contribuinte que você tem no reino. Pastor, mas tem ímpio rico. Não foi Deus que deu. Não foi Deus que deu. Tem ímpio que está por cima. Não foi Deus que deu. E o diabo dá com a mão. Mas o justo prospera em qualquer circunstância. E a última aqui. Você sente um imenso desejo de ser honrado, servido, valorizado, e sente que as pessoas não te veem, as pessoas não te enxergam. Ninguém vê eu aqui.
Ninguém vê meu talento, ninguém me enxerga, ninguém me apoia, sabe? Ai, meu pai, minha mãe, meu patrão, sabe, o pastor, ninguém te vê, coitadinho dele. Você se sente injustiçado e merecedor de coisas que o orgulho seu e a sua vaidade está gritando tanto que você não percebe que você não tem isso porque você não dá a resposta certa. Você não tem a atitude certa. Só que o orgulho, irmão, diga o orgulho, cega as pessoas. Foi isso que aconteceu. O diabo usurpou, ele tentou usurpar um trono que não era dele. E aí ele caiu, e quando ele caiu, ele começou a fazer isso com as pessoas. Aí ele chega em Eva e fala assim: olha, eu garanto que se você, mentira, se você comer do fruto, seus olhos se abrirão e você será como Deus. Mas na verdade os olhos se fecharam. Qual que foi o pecado de Adão, irmão? Ele queria sair da posição original. Ele não tinha gratidão e satisfação pelo lugar mais que ele estava, sabe, com o entorno daquilo que estava na vida dele, sabe, com as pessoas, com os lugares, com as finanças, com as bênçãos. Ele não estava mais satisfeito. Por quê? Porque quando o diabo trabalha no seu orgulho, você acredita que o lugar que você está, as pessoas que você está, convive, o seu salário, você quer outra coisa, outro lugar. E por que eu não estou falando aqui sobre conquistar, sobre se dar bem na vida, irmão? Porque o orgulho leva você a olhar para as pessoas, medir as pessoas e querer o lugar das pessoas. Fala para a pessoa que está do seu lado: você precisa prosperar, mas é no teu lugar, não no do teu irmão. Você precisa desejar sim uma casa boa, um carro bom, uma família abençoada, um casamento abençoado, mas é o teu, não é o teu irmão. Aleluia! Não é o do outro, porque tudo isso é fruto do seu orgulho, irmão. Pessoas que querem governar, pessoas que não aceitam ser corrigidas, pessoas que não se submetem a autoridades, pessoas, sabe, que não estão satisfeitas, não são gratas, tudo fruto de orgulho, e está colhendo aquilo que semeia. O que é isso? O que é isso? Por onde você vai, você carrega uma fita métrica, uma balança. Sabe quando você quer comentar sobre a vida de alguém? Se você não percebeu ainda tudo que você fala, mede. Se você não percebeu ainda tudo que você comenta, tudo que você olha, você está medindo, você está pesando, você está medindo, você está pesando. E por que eu estou pregando isso, irmão? Para você voltar para onde Deus te colocou, deixar Deus julgar o mundo. E você julgue a si mesmo no teu coração. Seja razoável com as pessoas, mas radical consigo mesmo. Seja misericordioso com o outro, mas seja radical consigo mesmo. Por quê? Porque quando a medida e o peso está invertido, você é extremamente radical com as pessoas, mas quando é você é graça. Jesus é graça. Cutuca aí o seu irmão, cutuca, balança, é para incomodar. É para incomodar você mesmo, cutuca aí e fala assim: eu falei que é doido. Mas Deus machuca para curar. Só para te lembrar aqui, para a gente finalizar a palavra: o trono do usurpador é o trono de Satanás. Seja grato por tudo que Deus tem feito na sua vida. Não se assemelhe ao diabo, irmão. Não queira o que é do outro. Não diga que o outro é. Não meça, não pese. Se for para pesar, se for para medir, que seja a medida da misericórdia, que seja a medida do abraço, a medida da graça, a medida do amor, porque fazendo assim, todas as bênçãos vão vir sobre a sua vida. Imagine, irmão, faça uma reflexão comigo.
Imagina se no dia do juízo Deus usar a tua medida para determinar se você entra ou não. Como que vai ser o juízo de Deus? Está escrita a palavra, Ele vai lembrar de tudo que você julgou. Porque a Bíblia diz que no dia do juízo, no dia do juízo você vai ter que dar conta de cada palavra tola que disse. Está na Bíblia. No dia do Senhor, você vai ter que dar conta de cada medida, de cada peso. Irmão, é sério que eu estou pregando aqui essa noite. Jesus ensinou mais ou menos o contrário. Ele fala assim, ó, misericórdia, graça, favor, perdão. Por que os fariseus ficavam indignados quando Jesus, antes de curar alguém, falava assim: os teus pecados estão perdoados? Irmão, aí machuca o orgulho. Por quê? Porque todo mundo que se acha santo, perfeito, ele procura fazer o máximo de coisas para ser aceito por Deus. E quando ele vê alguém que faz menos, e Deus está abençoando, ele mede o cara. Ele fala: Deus, sou eu, Deus, que o Senhor tem que abençoar. Eu que dedico, eu que oro, e o Senhor está abençoando essa raça. Fariseu, é você que está querendo viver de acordo com os teus méritos. Então você está vivendo o reino de Satanás. Porque nesse mundo, o mundo que Satanás governa, as pessoas têm que merecer alcançar alguma coisa. Mas nós que despimos do velho homem, a gente não quer merecer. A gente entende que é tudo pela graça e misericórdia de Deus. Por mais que você se esforce para alcançar alguma coisa, estude para entrar em um concurso, se dedique para viver alcançar alguma coisa, o servo de Deus humilde, ele fala assim: eu estou fazendo isso aqui, Deus, mas eu sei que o meu esforço não é nada se o Senhor não estender a mão. Quem está pegando a palavra? Eu mereço. É injustiça, meu irmão. Tudo que você tem hoje, a vida que você está desfrutando, é reflexo de como você mede e de como você pesa os outros. Jesus explicou que aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Por que a gente fala tanto na igreja, irmão? Perdoa, libera perdão, abre a sua boca, perdoa aquela pessoa. Porque se você não perdoar, Deus não te perdoa. Se você não perdoa, Deus não te perdoa. É simples assim a matemática. Deus fez bem simples, com mais, ignorante entender. Se você não perdoa, perdoa. Então beleza, irmão. Deus não te perdoa. Eu não vou abençoar, então Deus não te abençoa. Irmão, tem uma coisa mais simples do que isso, mas tem que pôr em prática. E a única coisa que não deixa você colocar isso em prática, fala assim: Senhor, levanta a mão da medida aí, ó. Peso, né? Levanta a mão do peso. Fala assim: em vez de eu pesar meu irmão, em vez de eu pesar o meu pai, minha mãe, minha família, tira o peso. A Bíblia diz que cada um deve levar a sua própria carga. E se você tem que mexer na carga do teu irmão, que seja para ajudá-lo a carregar. É isso. Isso aqui é o quê? Levanta a sua medida aí, ó. Fala assim: não devo levantar essa mão para medir ninguém. Eu não devo levantar essa mão para medir ninguém. Porque todas as vezes que eu meço, essa medida voltará e me medirá também. Quem pegou? Estão entendendo ou não? É Bíblia ou não é? Levanta de novo. Não medirei, porque senão será medido. Fecha os teus olhos. Vamos orar.